Revisão de direito administrativo. Nesta aula, vamos falar sobre autarquias e fundações públicas. Começando pelas autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, com capacidade de auto-administração para o desempenho de serviço público descentralizado, isto é, integram a estrutura da administração pública indireta, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. A autarquia desempenha atividades típicas da administração pública. São exemplos de autarquias o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA. De acordo com o artigo 37, inciso 19 da Constituição da República de 1988, a criação e a extinção das autarquias devem ocorrer por meio de lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo. São características das autarquias. Por serem pessoas jurídicas de direito público, submetem-se ao regime jurídico público. A segunda característica diz respeito à autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial das autarquias, que não estão subordinadas à administração pública direta, mas sofrem um controle finalístico chamado de supervisão ou tutela ministerial. As autarquias possuem imunidade tributária, nos termos do artigo 150, parágrafo 2º da Constituição da República de 1988, sendo vedada a instituição de impostos sobre o patrimônio, os serviços e as rendas das autarquias, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Os bens autárquicos são os chamados bens públicos, com as características da inalienabilidade como regra, impenhorabilidade e imprescritibilidade. Nunca exercem atividade econômica. Somente podem desempenhar atividades típicas da administração pública, como prestar serviços públicos, exercer o poder de polícia ou promover o fomento. As entidades autárquicas possuem as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, isto é, possuem todos os privilégios processuais característicos da atuação da Fazenda Pública em juízo. Não se submetem ao regime falimentar. Por serem prestadoras de serviços públicos, além de não realizarem atos comerciais, têm como princípio a sua preservação, para a manutenção e expansão dos serviços públicos por elas prestados. As autarquias respondem com seu patrimônio pelas dívidas e obrigações que assumirem, sendo subsidiária a responsabilidade da administração pública direta, que somente poderá ser acionada depois de exaurido todo o patrimônio da autarquia. Passamos agora ao estudo das fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito público interno, instituídas por lei específica, mediante a afetação de um acervo patrimonial do Estado a uma dada finalidade pública. São exemplos de fundações públicas: a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Existem dois tipos de fundações públicas: as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado. Começando pelo estudo das fundações públicas de direito privado. São dotadas de personalidade jurídica de direito privado, instituídas por lei autorizativa, e sua criação é registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. As fundações públicas de direito privado possuem imunidade tributária e são extintas mediante lei autorizativa. Ademais, prestam serviços públicos com finalidades sociais e podem exercer atividade econômica. Já as fundações públicas de direito público
no entendimento do Supremo Tribunal Federal, possuem o mesmo regime das autarquias, por isso são chamadas de autarquias fundacionais. Possuem personalidade jurídica de direito público, são criadas e extintas por lei, possuem imunidade tributária, que veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Quanto aos bens, as fundações de direito público possuem chamados bens públicos, dotados das características da inalienabilidade como regra, impenhorabilidade e imprescritibilidade, e prestam serviços públicos com finalidades sociais, como assistência social, educação, pesquisa e atividades culturais. No mesmo sentido das autarquias, as fundações de direito público não se submetem ao regime falimentar, pois respondem com seus bens pelas dívidas e obrigações que assumirem, sendo subsidiária a responsabilidade da administração pública direta. No que tange à responsabilidade civil, tanto as fundações públicas de direito público como as fundações públicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes, com base na teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República de 1988. Para finalizar, vamos estabelecer um quadro comparativo entre as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado, seguindo alguns critérios. O primeiro é o critério da criação. A fundação de direito público será criada por lei. A fundação pública de direito privado terá sua criação autorizada por lei, seguida do registro do ato constitutivo no órgão competente. Quanto ao regime jurídico, a fundação pública de direito público segue o regime jurídico de direito público. A fundação pública de direito privado segue o regime jurídico de direito privado. Todavia, submete-se a regras de direito público. São exemplos: licitação e prestação de contas. Em relação às prerrogativas processuais, a fundação pública de direito público possui as prerrogativas inerentes à fazenda pública e a fundação de direito privado não as possui. No que tange às atividades, a fundação pública de direito público desenvolve atividades de interesse social, podendo exercer atividades típicas da administração, e a fundação pública de direito privado desenvolve atividades de interesse social. Em relação à isenção de custas, a fundação de direito público possui isenção e a fundação pública de direito privado não possui. No que diz respeito ao patrimônio, a fundação de direito público possui os chamados bens públicos e a fundação pública de direito privado, bens privados. Todavia, se prestar serviços públicos, terá seus bens equiparados a bens públicos. Em relação a licitações e contratos, aplica-se a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, tanto à Fundação de Direito Público quanto à Fundação Pública de Direito Privado. No que diz respeito à responsabilidade civil, será objetiva para ambas, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, como referido acima. Quanto à imunidade tributária, a Fundação Pública de Direito Público e a Fundação Pública de Direito Privado possuem o benefício da imunidade tributária. Por fim, relativamente ao regime de pessoal, a Fundação Pública de Direito Público terá regime estatutário e a Fundação Pública de Direito Privado o regime seletista. E assim chegamos ao final da aula relativa às autarquias e fundações públicas. Se você gostou do conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe as nossas próximas aulas, nas quais abordaremos os temas mais importantes, mais relevantes do direito administrativo. Obrigado e até a próxima.